Aviso: este vídeo pode fazer com que você nunca mais queira comer açúcar. Então, talvez seja melhor pausar este vídeo e tomar sua última dose de açúcar antes que eu revele algumas informações muito interessantes. E, claro, quanto mais você estiver ciente do que o açúcar faz, menos você vai consumi-lo. Eu vejo pessoas ao meu redor consumindo grandes quantidades de açúcar o tempo todo. E eu fico pensando: meu Deus! Como você consegue fazer isso? Bem, isso tem a ver com consciência. Elas simplesmente não conhecem os efeitos. Provavelmente todos nós conhecemos os efeitos do açúcar, como ganho de peso e cáries, doença hepática gordurosa e colesterol alto, acne e hipertensão, aumento das infecções por candida e redução do sistema imunológico, etc., etc. Mas há outras coisas que eu quero compartilhar com você, no fundo do seu corpo, que você precisa saber. E tudo isso está relacionado ao fato de que a maioria das doenças são doenças metabólicas. O que isso significa? Doenças metabólicas têm a ver com o seu metabolismo. E quando falamos de metabolismo, estamos nos referindo especificamente a uma estrutura em nossas células chamada mitocôndria. A disfunção mitocondrial é responsável pela maioria das doenças não infecciosas. Mitocôndrias disfuncionais são o que está por trás das doenças cardiovasculares e do câncer. Na verdade, no caso do câncer, você tem células normais que se transformam em células cancerosas devido a mitocôndrias danificadas. É impossível ter câncer a menos que você tenha mitocôndrias danificadas. A doença de Alzheimer, que às vezes é chamada de diabetes tipo 3, bem como doenças renais e hepáticas, são todas doenças metabólicas gerais. Se você observar atentamente o que está acontecendo, verá um traço comum e no interior das células, temos mitocôndrias disfuncionais. Há muitas coisas que destroem as mitocôndrias. No topo da lista estão o açúcar e os alimentos que se transformam em açúcar muito rapidamente. Isso inclui carboidratos refinados, como amidos, pães, massas, cereais, biscoitos, bolachas, waffles, panquecas, muffins e coisas do gênero. E quando falamos de açúcar, a maior parte do açúcar nos Estados Unidos é açúcar de beterraba. E a maioria das beterrabas cultivadas nos Estados Unidos é transgênica. Portanto, não temos apenas esse açúcar refinado, mas também esse açúcar transgênico. Este último contém traços de glifosato, que é um herbicida. A frutose é muito diferente da glicose. A frutose está presente em bebidas doces, refrigerantes e bebidas que contêm xarope de milho com alto teor de frutose. E a frutose só é metabolizada no fígado. Todas as outras células do corpo não conseguem metabolizar a frutose. Portanto, quando você consome grandes quantidades de frutose, você sobrecarrega o fígado e as mitocôndrias nas profundezas do fígado. Isso é o excesso de estrogênio se acumulando, porque o fígado não está tampando essa quantidade de estrogênio. Tudo bem. O próximo é a pele de papel moeda. O que é isso? O mesmo acontece com o mel. E quando consumimos esse açúcar refinado, é algo muito, muito antinatural. Não obtemos os antioxidantes normais que vêm do açúcar natural, como na cana-de-açúcar, ou mesmo dos frutos, quando consumimos frutas com alto teor de frutose. Então, como isso se relaciona com as mitocôndrias? Tudo bem, vasinhos. Ok, especificamente aqueles que têm uma pequena mancha vermelha com esses pequenos vasos saindo desse ponto vermelho. O objetivo das mitocôndrias é transformar combustível em energia com a ajuda do oxigênio. E assim, com uma mitocôndria disfuncional, criamos um estado hipóxico, com baixo nível de oxigênio. A partir daí, começam a ser criadas outras moléculas de oxigênio que são muito reativas a outras coisas em nossos corpos. Sem entrar em detalhes técnicos, a categoria dessas coisas é chamada de espécies reativas de oxigênio ou ROS. Não quero entrar em complexidades, mas basta perceber que, quando você tem uma mitocôndria que não é capaz de usar o oxigênio, você começa a desenvolver muitos radicais livres oxidativos. Essas coisas causam mais danos. E são criadas porque não temos esse oxigênio. Portanto, existem derivados do oxigênio que são altamente reativos e prejudiciais às células.
E são esses fatores oxidantes que criam as complicações da glicose. Por exemplo, eles criam os danos característicos do diabetes. Eles criam mutações dentro do DNA das mitocôndrias. As mitocôndrias são muito interessantes. Elas têm seu próprio DNA. Rapidamente, a origem das mitocôndrias é que elas são originalmente derivadas de bactérias. Há muito tempo, as bactérias formaram uma relação simbiótica com as células que, aparentemente, ao longo de um longo período, acabaram em nossos corpos. Portanto, as mitocôndrias, as fábricas de energia das nossas células, na verdade, tiveram origem em bactérias. E, aparentemente, formamos um acordo com elas para que se especializassem na produção de energia. E nós as alimentamos. Ok, nós comemos alimentos e alimentamos as mitocôndrias, nós damos às mitocôndrias um lar enquanto elas fornecem essa maquinaria especializada para produzir energia. E elas também têm seu próprio DNA. Mas quando consumimos muito açúcar, danificamos as mitocôndrias, ficamos com hipoxia ou falta de oxigênio. Ocorrem mutações no DNA das mitocôndrias. Temos uma diminuição no número de mitocôndrias. Isso geralmente é um crescimento fúngico. E o selênio é um dos remédios usados para esse fungo. As mitocôndrias não conseguem funcionar. Não conseguimos produzir combustível para as células. E, no caso do câncer, a célula, como mecanismo de sobrevivência, obtém seu combustível fora das mitocôndrias, em outros lugares, por meio de uma via diferente. É muito rudimentar. É muito primitivo e não gera muita energia. Como não há muita energia proveniente dessa via, as células cancerosas precisam compensar consumindo o máximo de combustível possível. E o açúcar é um dos combustíveis que elas buscam intensamente. Mas há uma quantidade enorme de estresse oxidativo, como é conhecido, que é produzido por essas mitocôndrias danificadas. E o estresse oxidativo é como um alto nível de oxidação, com um baixo nível de antioxidantes ao mesmo tempo. E é por isso que, quando você consome muitos carboidratos refinados, você interfere nesse processo de refinamento que envolve muito açúcar. Mas isso acontece sem todos os mecanismos de proteção que normalmente ocorrem naturalmente, como os antioxidantes, que normalmente podem combater toda essa oxidação. Isso é causado por uma cirrose hepática muito grave e é chamado de ascite. E você fica com essas Há outra coisa muito interessante que acontece quando você consome açúcar. Você tem uma diminuição no que é chamado de mitofagia. E o que é mitofagia? Bem, existe uma condição chamada autofagia, que é a reciclagem de células velhas e danificadas. E isso é bom, porque o corpo entra em um estado em que pode limpar as mitocôndrias danificadas e substituí-las por novas mitocôndrias. Isso é mitofagia. E isso é muito bom para prevenir o câncer. Além disso, ajuda a evitar todas as complicações que ocorrem com mitocôndrias danificadas. Um dos melhores alimentos que você pode comer para o fígado é o rabanete. Talvez você já tenha ouvido falar desse teste para diabetes. Ele é chamado de A1C. Ele mede a quantidade de proteína danificada no sangue. É a hemoglobina danificada. Porque quando você combina todo esse alto nível de açúcar com a proteína, você a danifica. Isso é chamado de glicação. Então, essa proteína glicada, essa proteína danificada, não pode ser limpa de forma eficaz com o açúcar na corrente sanguínea. Isso leva a uma série de problemas. E então temos um estado hipóxico, baixo nível de oxigênio, na mitocôndria, o que aumenta o risco de desenvolver câncer. Agora, ela precisa gerar muito ácido lático, que pode se acumular nas células. Você fica com uma deficiência grave de tiamina ou vitamina B1. A vitamina B1 é provavelmente um dos nutrientes mais importantes da mitocôndria, que permite que tudo funcione corretamente. E, claro, de todos os vegetais, os crucíferos são os melhores para o fígado. E assim, quando você consome muito açúcar, esgota suas reservas de vitamina B1. E o que vem a seguir é devastador, especialmente no caso de um diabético. A complicação é a neuropatia periférica, principalmente devido à deficiência de vitamina B1, que causa muitos danos aos nervos.
Geralmente, a neuropatia periférica refere-se a qualquer condição que afeta os nervos fora do cérebro ou da medula espinhal. Alguns sintomas possíveis incluem fraqueza muscular ou dormência. E é por isso que um dos melhores remédios para a neuropatia periférica, que pode causar dormência, formigamento ou queimação na planta dos pés ou nas mãos, é tomar vitamina B1. A tiamina resolve facilmente essa condição, ou pelo menos alivia essa complicação causada pelos altos níveis de açúcar. Mas também com uma deficiência de vitamina B1, há muitos outros problemas que ocorrem. Por exemplo, pode resultar em um estado de ansiedade, muita tensão nervosa, pensamentos excessivos, insônia, danos nos nervos em outras partes do corpo. E também danos em certas partes do cérebro relacionadas à memória. E outra coisa que se esgota nas mitocôndrias devido ao consumo excessivo de açúcar refinado é o zinco. O zinco também é necessário para garantir que as mitocôndrias estejam protegidas. Sem zinco, as mitocôndrias ficam disfuncionais. Portanto, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de comer aquele donut ou aquela barra de chocolate. Você precisa estar ciente do que o açúcar faz às mitocôndrias nas profundezas das células. Todo esse açúcar preparará seu corpo para uma cascata de problemas no futuro. Então, a questão agora é: o que podemos fazer para melhorar as mitocôndrias? Bem, a primeira coisa que você deve fazer é seguir uma dieta baixa em carboidratos. É chamada de dieta cetogênica. Corte o açúcar, as calorias e os carboidratos refinados. Você vai se sentir melhor imediatamente. E provavelmente descobrirá que não estará mais esgotando sua vitamina B1 ou seu zinco. Além disso, há outros nutrientes que você também não estará mais esgotando. A próxima coisa é praticar exercícios, especialmente treinos intervalados intensos. Outros tipos de exercícios também serão benéficos para estimular suas mitocôndrias. E isso nos leva a outro ponto sobre atletas que praticam todo tipo de esporte, como maratonas de longa distância ou triatlos. Eles normalmente consomem muitos carboidratos e muito açúcar. E você pode estar se perguntando: bem, como eles conseguem fazer isso com todo esse açúcar? Bem, o exercício físico pode compensar e, por si só, estimula as mitocôndrias. O exercício físico protege as mitocôndrias. Agora, é claro, eu não recomendo isso como uma forma de continuar a comer açúcar. Porque eu conheço muitos atletas que, quando consomem açúcar, têm muitos efeitos colaterais. Eles têm muitos problemas e complicações. Mas o ponto é que, como o exercício fortalece as mitocôndrias, ele tende a anular algumas das complicações do alto nível de açúcar. Agora você também pode estar pensando: bem, e as pessoas que viviam há 100 anos? Elas eram muito mais saudáveis do que nós agora. E sim, elas eram mais saudáveis, mas não eram muito mais saudáveis. Mas devo dizer que, nos últimos 40 ou 50 anos, a quantidade de açúcar em nossa dieta aumentou. A quantidade de frutose aumentou, a quantidade de lanches aumentou. A quantidade de açúcar adicionado aumentou. E tudo isso tem sido devastador. Mas pense bem: há vários milhares de anos, as pessoas comiam de forma mais saudável? Não necessariamente. Eles extraíram essas múmias. E examinaram os dentes, as artérias e os ossos de certos corpos mumificados. E elas tinham doenças periodontais. Tinham cáries, problemas nos dentes, problemas de artrite. E consumiam muitos produtos à base de farinha, como pães. Portanto, isso não é necessariamente uma coisa nova. Já acontece há muito tempo. Outra coisa que pode ajudar a melhorar suas mitocôndrias é a imersão em água fria ou a terapia do frio. É a terapia do frio em que você toma banhos frios muito desconfortáveis ou banhos gelados que podem estimular suas mitocôndrias. É muito mais eficaz do que a terapia com calor ou saunas. Isso se deve simplesmente ao desconforto que causa. É porque nossos corpos foram desenvolvidos para sobreviver ao inverno e, na verdade, aumentam a quantidade de mitocôndrias quando sentimos frio. Hoje em dia, tudo se tornou muito, muito passivo e confortável. Podemos comer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Podemos ficar em um ambiente muito agradável, dentro de nossas casas, longe do sol.
E, a propósito, a exposição ao sol aumenta as mitocôndrias, mas não tanto quanto o frio. E não comer com tanta frequência, como no jejum, estimula muito as mitocôndrias. Certas coisas epigenéticas, quase estressantes, podem melhorar nossas mitocôndrias. Por exemplo, ir para uma altitude mais elevada ou treinar em uma altitude mais elevada pode estimular as mitocôndrias a se adaptarem e se tornarem mais fortes. Portanto, uma certa quantidade de estresse é boa. Mas o estresse crônico pode definitivamente afetar negativamente nossas mitocôndrias. A insônia reduz as mitocôndrias em nosso corpo. Uma boa noite de sono pode melhorar nossas mitocôndrias, porque nos recuperamos. E, claro, o álcool inibe as mitocôndrias. Mas, por outro lado, você pode comer certas coisas que aumentam as mitocôndrias, como fitonutrientes. Existem muitos produtos químicos à base de plantas, como resveratrol e quercetina. Os fitonutrientes presentes no chá verde e no alho podem aumentar as mitocôndrias, sem mencionar a dependência de nutrientes básicos que sustentam as mitocôndrias. Existe uma coisa nas mitocôndrias chamada ciclo de Krebs. Talvez você tenha aprendido sobre isso há muito tempo. E eu garanto que raramente alguém entendeu isso no ensino médio ou na faculdade. Você teria que realmente brincar com isso para realmente compreender ou entender, porque é uma maquinaria muito complexa. Mas, em termos simples, é o seu corpo transformando alimentos em energia usando oxigênio. E para fazer esse processo, você precisa passar por várias etapas. E seu corpo precisa das vitaminas B1, B2, B3, B5 e da coenzima Q10, além de outros nutrientes. Mas esses são apenas alguns dos nutrientes básicos que sustentam as mitocôndrias. Portanto, se você chegou até aqui, agora tem mais consciência sobre o que o açúcar faz a provavelmente uma das partes mais importantes das suas células, chamada mitocôndria. E abandonar o açúcar será extremamente terapêutico para a sua saúde em geral. É algo que você pode fazer para realmente criar saúde, para ajudar a fortalecer suas mitocôndrias. Em comparação com o nosso sistema de saúde, no qual ainda estou tentando encontrar a saúde, porque nós realmente não criamos saúde. O sistema de saúde se concentra em tratar todas essas doenças que são realmente de origem metabólica com medicamentos que inibem a função das mitocôndrias. Se você achou este conteúdo útil, curta o vídeo e inscreva-se no canal.